Oi, gente querida, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Nós estamos em Mateus 12, estamos falando sobre esse diálogo, né, de Jesus com os fariseus tentando aí pegarem Jesus por meio dos seus milagres, das suas falas, das suas posturas, sempre, né, nesse tom acusatório, jogando pedras em Jesus. E é nesses diálogos que a gente aprende muito a respeito de quem Jesus é, quem são os fariseus e da natureza humana, né? Fala muito da natureza humana, a tendência de nós repetirmos esses mesmos comportamentos, né, enquanto igreja do Senhor. Essa igreja farisaica, né, que é essa igreja que vai repetindo esses comportamentos porque o coração tá duro, o coração tá carnal, o coração não se converteu, é um coração que está muito ligado ainda aos poderes, né, que a igreja possui, né? A igreja na face da terra como um todo, a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Aliás, desde sempre a sua história, né? Como ela é politizada e como ela possui um poder social absurdo, né? Para o bem, obviamente, mas também para o mal. E esse poder para o mal tem feito muito mal à saúde das pessoas, inclusive até a própria saúde mental, a saúde política, enfim, aonde a igreja tem se envolvido tem sido um problema muito grande. Por outro lado, a gente sabe também que as estruturas sociais, aonde a igreja se envolve para fazer o bem, também é uma coisa bonita de se ver, né? Muitas vidas cuidadas, salvas, e são lugares onde o evangelho é pregado com seriedade, com verdade. Então procure um lugar assim, né, que não tenha medo, né, de um lugar onde a liderança religiosa não tem medo de falar o que Jesus falou e de viver, né, de dar testemunho dessa verdade. É isso que é importante. E tem muita coisa boa, muito lugar bom aí para você buscar essa boa palavra, né? Se não, fique por aqui, né? A gente vai trocando aqui umas reflexões, uns estudos bem bacanas. Bom, nós estamos no versículo 38, comecei a falar, né, sobre a postura dos fariseus depois de ouvirem de Jesus que são uma raça de víboras. Jesus olhou para eles e falou: olha, vocês são maus. Vocês sabem da minha natureza, sabem quem eu sou, né? Mas vocês estão com medo de perder o poder de vocês, né? Enquanto líderes supremacistas aí da religião do judaísmo. E aí Jesus chama esses homens maus. E esses homens, meio que numa resposta, Jesus fala: mestre, nós gostaríamos ver da tua parte um sinal, né? Meio cínicos, né? Porque eles já tinham visto, estão vendo desde o início os sinais de Jesus. Mas diante desse chamamento de Jesus, é meio que uma retórica isso aqui, né? Mas Jesus responde a eles. E nós falamos aqui no vídeo passado, no versículo 38, nós falamos que dessa natureza, como que aqui a natureza humana é revelada no versículo 38, né? Porque nós queremos sempre sinais, nós temos facilidade para olhar para fora, sermos motivados pelas coisas de fora, mas temos uma dificuldade de olhar para dentro, né? O sinal sempre é para fora, o sinal nunca é na minha consciência, o sinal nunca é no meu coração. Olhar para dentro, né, é uma dificuldade que nós temos enquanto ser humano, e Jesus veio justamente para que a gente mudasse esse olhar, né? Que a gente não olhasse o homem como o homem olha, mas que a gente olhasse todo ser humano a partir do olhar de Jesus, que é esse olhar para o coração. E aí Jesus, não perdendo a oportunidade, lhes respondem, né, que eles estão pedindo sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Então, tem duas coisas aqui bem interessantes. Primeiro, essa expressão, uma geração má e adúltera, uma expressão que a gente já ouve nos evangelhos, tanto aqui como em Lucas, ela aparece bastante.
e expressando, né, não mais apenas aquele grupo de pessoas, né? Mas um ensinamento, uma cultura, espíritos que acompanham, né, essas pessoas ao longo dos anos. Você vai ver essa expressão também desde Deuteronômio, né? Uma geração rebelde, uma geração adulta, uma geração que não sabe para onde está indo. E isso é forte vindo de Jesus, né? Isso é forte porque isso vai expressar exatamente como essa geração de pessoas tem se portado à luz das diversas vezes que Deus se aproxima do seu povo, desde o Velho Testamento, caminhando no deserto, e o povo blasfema, e o povo, não, a gente quer voltar para o Egito, e aquela confusão toda, e Deus tira esse povo do Egito, leva para Canaã, chega em Canaã, começam a adorar outros deuses, pedem um rei. Não, vocês não precisam de rei, não, a gente quer rei sim, porque sem rei a gente não vai ficar igual os outros povos, a gente quer. Tá me parecendo um povo que quer bancada evangélica, mas enfim, deixa pra lá. E aí, esse povo quer rei, e o profeta fala, meu Deus, vocês não precisam, queremos rei, beleza, tem um rei. Aí os reis de Israel começam, né, a se misturar com outros reis e vira aquela bagunça, pronto, chegamos aqui. E Jesus chama esse povo depois de muita confusão de uma geração má e adúltera, que é essa nossa geração também, né? Porque nós estamos repetindo essa história, né? Se você olhar aqui para o Evangelho e aplicar esse cenário aqui, é o cenário atual. Essa geração, ela continua má e adúltera, né? O que é essa má e adúltera? É essa geração rebelde, né? Essa geração que não aceita o ensinamento, essa geração dura de coração, é essa geração que não vê Deus como absoluto, é uma geração que deixa o seu próprio coração se corromper pelas vaidades, pelo poder, pelo status. É isso que o que Jesus está dizendo. A geração má e adúltera, ela vem dessa perversidade, que é expressa aqui claramente pelos fariseus, e vai ser expressa mais tarde pela multidão, que é conduzida por esses fariseus quando eles preferem Barrabás a Jesus, né? E aí Jesus vai falar, não tem sinal. E aí Jesus resgata a história do profeta Jonas. Lembra lá de Jonas, um profeta menor? Pois é, Jesus traz essa história de Jonas e vai dizer, olha, não tem outro sinal. Ele vai dizer, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas, olha só. O que Jesus está querendo dizer com essa expressão que não haverá outro sinal do profeta Jonas? Gente, vocês sabem da história do profeta Jonas, vou tentar resumir, né? O profeta Jonas, ele é chamado a pregar para os ninivitas, lembra lá os babilônios, os ninivitas do povo assírio. Ele é chamado para pregar lá, diz, não, eu não vou não. Aí fala, não vai não? Não, então tá bom. E ele vai e toma o sentido totalmente oposto, vai para o sul da Espanha, e nesse meio tempo aí, ele acaba que tá no navio, o navio começa a naufragar, aquela situação toda, e o coração dele se acusa e fala, já sei por que dessa tempestade, é Deus querendo falar comigo. E aí ele vira para as pessoas que estão ali e fala, olha, podem me jogar ao mar, porque o problema aqui sou eu. Ele é jogado ao mar, o problema do navio, então, é encerrado por ali, e ele passa 3 dias e 3 noites dentro do peixe, se arrepende, pega a sua, como diria meu avô, sua boroquinha, suas coisinhas e vai com destino a Nínive. E lá ele prega aos ninivitas e diz, olha, em 40 dias, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir isso aqui. E os ninivitas se arrependem. E ele sai da cidade, fica olhando a cidade, então, né, se ser destruída. Ele falou, não, esses ninivitas são tudo coração duro, vão se converter não. Só que eles se convertem
eles se convertem. Finalizando a história aqui muito rápido por causa do meu tempo, eles se convertem e o livro de Jonas termina com uma pergunta a próprio Jonas, de Deus para Jonas, falando assim: Jonas, se você que é você tem misericórdia de uma árvore que foi plantada e secou, imagina eu se eu não teria misericórdia de 120 mil ninivitas que se arrependeram dentro dessa cidade. Esse é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas aqui, né, é o sinal do arrependimento, dessa necessidade, né, de se arrepender, de mudar de direção, essa necessidade dessa metanoia, de quebrantar o coração, né? Jonatas se sentia superior, Jonatas julgou os ninivitas, não, ninguém vai se converter, ninguém presta. E Jesus está falando, olha, vocês precisam fazer como Jonas, olhar para o coração de vocês e se arrependerem. Porque senão os ninivitas que se converteram vão se levantar e vão julgar vocês. Porque eles se arrependeram. A questão toda aqui, nesse diálogo entre Jesus e os fariseus, se chama arrependimento. A necessidade da gente se arrepender. A necessidade da gente encontrar na existência o nosso lugar. Por isso que ele vai dizer no capítulo 11, né, que nós vimos aqui, Jesus vai dizer, olha, sejam como eu, manso e humilde. Precisa ser humilde para reconhecer que você é falho, que você é arrogante, que você é pequeno, que você é isso, que você é... Você precisa olhar para dentro do seu coração para poder mudar a história. E Jesus vai dizer, olha, tem gente aqui que é maior do que Jonas. Mas embaixo ele vai dizer no 42, né? Também chamando a rainha do sul que se levantará também. Quem é essa rainha do sul, né? A rainha da Etiópia, que foi lá ouvir de Salomão, se colocou, ela era rainha, ela foi atrás de outro rei para ouvir sabedoria, aprender, né? Não foi uma mulher de dura serviço, mas foi uma mulher que falou, puxa, que coisa interessante, esse homem fala palavras que aquecem a minha alma e geram vida. Quem não for assim, Jesus vai dizer, quem não for assim, vai para a boca do peixe mesmo. É esse lugar de arrependimento que nós precisamos estar, e aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus vai dizer. Por quê? Porque o sinal... E eles conheciam esse sinal. A história de Jonas não era uma história de uma cultura sumeriana, né? Da Suméria, não era uma cultura dos assírios. Essa história de Jonas não era. Jonas era profeta do Antigo Testamento. Não era uma história que lhes estava fora de conhecimento. Eles sabiam da história de Jonas, mas não haviam compreendido a sua mensagem. Que nós não sejamos como Jonas, né? Que não sejamos como esses fariseus também, né? Que, aliás, sejamos como Jonas, né? Que vai e busca arrependimento, embora meio Jonas foi assim pregar para os ninivitas meio de nariz truncado, mas foi, né? Mas reconheceu lá o modo dele. Mas que nós saibamos buscar em Cristo Jesus esse lugar de arrependimento, né? Esse lugar de amor, esse lugar de acolhimento, e que Ele livra-nos, né? Que Ele nos livre da arrogância que mata, da arrogância que exclui, da arrogância do não entendimento, da arrogância que mata o homem interior, né? Eu vou parando por aqui, porque nosso tempo já tá bem finalzinho, mas eu deixo essa mensagem para mim e para você, que os nossos corações se atenham nessa verdade pura e simples, de reconhecer o verdadeiro sinal. A gente não precisa mais de outro sinal, a gente não precisa mais de anjo do céu, a gente não precisa de estrelas cadentes. A verdadeira mensagem já está posta nos nossos corações. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a interpretá-la à luz do Espírito de Cristo. Amém? Essa é a minha oração por mim e por você. Te aguardo. Até a próxima.